Olá, queridona, seja muito bem-vinda a esse espaço. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando sobre a Ayurveda de modo conceitual, falando até mesmo sobre os aspectos práticos e também ver pessoas com dificuldade de entender como aplicar isso no dia a dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Ayurveda, sobre a minha forma de enxergar relacionado com o que a gente tem de informação vinda também da ciência moderna. Geralmente, quando a gente vai buscar informação sobre a Ayurveda na internet, a gente logo se depara com informações sobre o sistema Tridosha. E aí é muito comum as pessoas já quererem se identificar ou fazer um questionário e se adequar ou se encaixar em algum dosha. Vata, Pitta e Kapha, que é o que a gente mais escuta falar, né? E aí a gente muitas das vezes pega essa definição e quer seguir a vida como se a gente estivesse em função das características daquele biotipo ali. E não é bem por aí. Na realidade, esse é um caminho muito equivocado que as pessoas costumam a seguir, porque muitas das vezes a gente quer uma resposta rápida, a gente quer uma panaceia milagrosa, a gente quer algo que a gente siga uma tabela e a gente faça aquilo ali e fique tudo bem. E não é bem por aí, né? O Ayurveda, ele vem de uma origem, né, que é muito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, que a gente costuma ver, né, essas coisas muito práticas, muito tabeladas e que a gente sabe que não funciona muito bem pra gente, porque a gente não é igual, nós não somos iguais, assim, embora a gente seja da mesma espécie, nós temos as nossas particularidades. Então, o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra, né? Então, e também não necessariamente na mesma época do ano. Muitas das vezes, nem pra gente, uma mesma recomendação não vai servir para o mesmo dia. Quem dirá como que a gente vai colocar muitas pessoas sob uma mesma recomendação e dando certo para todo mundo. Então, assim, eu gostaria de fazer algumas desmistificações, né? Esse conhecimento que vem lá do Oriente, que é uma forma de falar sobre algumas coisas que a gente não está muito acostumada, ele tem um nível de abstração que é um pouco diferente do que a gente costuma observar nos conhecimentos vindo da ciência moderna. Então, a perspectiva da Ayurveda, ela considera que tudo que existe é composto por 5 elementos: terra, água, fogo, ar e o espaço vazio, que seria o éter, que existe entre essas coisas, mas considerando que em cada elemento desses existe também um pouco de todos os outros elementos. Então, considerando que tudo que existe e nós existimos é constituído por esses 5 elementos básicos, isso não significa eles propriamente dito, são formas de explicar, é uma forma abstrata de explicar algo que é muito complexo de um modo muito simples. E essa forma que a Ayurveda explica a nossa existência se baseia nesses 5 elementos que a gente chama dos Panchamahabhutas, né? Então, o sistema Tridosha que a gente ouve falar, ele tem essa origem. Então, se eu sou um ser constituído por esses 5 elementos, de acordo com o que está em maior quantidade, o que está predominante na minha constituição, na sua constituição, isso vai definir, por exemplo, o dosha, que é o meu dosha principal, né? A gente não necessariamente tem só um dosha, nós temos os 3. Então, no momento da nossa concepção, isso é definido. Então, por exemplo, uma pessoa constituída basicamente ou majoritariamente pelos elementos fogo e água, ela é considerada como dosha principal, a sua prakriti Pitta. E aí a gente vai observando as características e qualidades desses elementos de uma forma mais acentuada nessa pessoa, né? Então, o fogo, ele é quente, a combinação da água com fogo, ela aquece ainda mais. Então, a gente vai observando no próprio organismo os sintomas, caso esse dosha esteja agravado, que vão estar relacionados às características desses elementos, né? E aí, por exemplo, uma pessoa com a constituição majoritária de ar e éter, a gente classifica como dosha vata. Então, a gente vai observar as características desses elementos sendo predominantes ali. Então, o ar é seco, é movimento. Então, a gente vai observar, por exemplo, essa pessoa pode ser um pouco mais magrinha ou com uma tendência a emagrecer, um ressecamento, por exemplo, de pele, uma mente que muitas das vezes fica muito agitada, aquela dificuldade de se ater ali no foco. E aí, como a gente faz para poder
pacificar isso ou equilibrar isso? Observando que semelhante aumenta semelhante, oposto aumenta oposto. Então, na hora da gente cuidar dessa pessoa, a gente observa que hábitos ou que alimentos devem ser priorizados ou evitados naquele momento para que a gente possa atingir esse equilíbrio e a pessoa possa estar no seu estado normal, que é aquele que é o mais próximo da constituição de quando ela foi concebida, né? E não existe uma tabela para a gente chegar nisso, existe um processo de se autoconhecer. Porque a ideia é a pessoa não ficar totalmente dependente de alguém para dizer o que ela deve fazer a cada momento. É você entender de um modo geral, por isso que eu faço questão de vir aqui e ficar explicando, né? É o que eu vou fazer a partir de agora, para que a gente possa trocar essa informação, para que a gente possa se conhecer mais profundamente, para ficar independente e conseguir usar esses recursos se conhecendo de modo a trazer o corpo sempre para um equilíbrio. E aí uma pessoa, né, na sequência, com os elementos predominantes, terra e água, é classificada como a sua Prakriti Kapha. Então é uma coisa mais estruturado, pesado, uma tendência para retenção de líquidos, uma tendência para uma amorosidade. Então a gente vai observando, por exemplo, se essa pessoa está com dosha Kapha agravado, ela está retendo muita água, então a gente já prioriza, por exemplo, alimentos que vão trazer um pouco mais de secura para esse organismo. E aí a gente vai seguindo essa lógica. Então, assim, não é uma tabela que a gente vai seguir, ou então a gente não define qual é o nosso dosha principal e vai seguindo a nossa vida a partir dali. Eu já fiz isso e o resultado é um desequilíbrio, né? A gente precisa se aprofundar no processo de se conhecer, no sentido de se reconhecer a todo momento, estar em presença, para poder entender como eu estou hoje, como eu acordei, o que eu vou comer hoje, considerando como eu estou me sentindo. Estamos, por exemplo, no outono, então o clima está mais seco. Tá frio, pelo menos onde eu moro tá frio. Então eu já sei que eu tenho que priorizar alimentos que não vão me secar ainda mais. Então minha comida vai ser mais úmida, vai ser mais quentinha, e aí a gente vai fazendo esse ajuste na rotina a todo momento. E aí a gente tem também os alimentos, né, e os condimentos que têm também essas propriedades. Então tudo que existe está classificado nesse sistema dos 5 elementos básicos que compõem tudo que é. Então, seguindo essa lógica, a gente vai não só se conhecendo, mas conhecendo sob essa perspectiva tudo que nos cerca e tudo que a gente tem contato, tudo que a gente interage, tudo que a gente coloca na nossa boca e que vai entrar no nosso organismo e fazer algum efeito ali, seja para nos hidratar, seja para nos nutrir. E aí a gente vai seguindo nessa forma de entendimento que é muito parecido, se a gente for olhar sobre outra ótica, com o que a gente já sabe da nossa fisiologia humana, quando a gente via lá nas aulas de ciências e de biologia. Então, por exemplo, o Pitta, esse fogo, né? A combinação do fogo com a água, ele é o metabolismo. Então, a gente tem aqui um alimento que a gente já sabe, quando a gente coloca a comida na nossa boca e mastiga, o processo de digestão já começa aqui, né? A gente tem a amilase salivar, que já começa a quebrar as moléculas que compõem a base da nossa alimentação, que é o carboidrato. Já começa a digestão. Quando esse alimento começa a passar pelo nosso tubo digestório, já tem ali as enzimas digestivas fazendo o seu papel, isso tudo esse alimento vai passar por uma quebra química. Então tem toda uma sequência de reações enzimáticas acontecendo que o Ayurveda explica como fogo digestivo. Então, sob a perspectiva do Ayurveda, a gente deve se alimentar quando a gente tem fome. O impulso biológico para que a gente se alimente é a fome. Então, o nosso fogo digestivo precisa estar ok para que o que a gente coloque para dentro seja queimado, seja digerido e distribuído para os nossos trilhões de células, porque aí ele vai ser o que vai ser utilizado para o nosso metabolismo, vai conseguir chegar lá. Então, se eu como, por exemplo, sem fome, eu não vou ter fogo digestivo suficiente para poder fazer esse processo de digestão. E aí eu vou ter resíduos, eu vou ter algo que meu organismo não vai conseguir digerir, que no Ayurveda a gente chama de ama. E aí essa é a base
para explicar a origem de praticamente não, de todas as doenças, né? Porque se a gente tem um organismo que tem um modo de funcionar e a gente desrespeita isso e acha que de qualquer forma que a gente levar o nosso dia a dia, o nosso organismo vai funcionar, o resultado não vai ser muito interessante. Sob a visão da ciência moderna, né, a gente aprende isso nas aulas de biologia, a gente tem todo um metabolismo para acontecer, e aí quando a gente aprende sobre o sistema digestório, a gente vê que a gente precisa se alimentar dos componentes básicos, né? Carboidrato, né, para a fonte de energia, glicose, vitaminas, proteínas, sais minerais, gordura, proteínas, enfim. A gente precisa colocar para dentro o que é necessário para a nossa constituição básica. A gente precisa respeitar o nosso processo digestório, então a gente evita comer bebendo muito líquido, a gente não dificulta esse processo, né? A gente tem que facilitar esse processo para que ele aconteça de modo eficiente, porque se a gente tem uma boa digestão, a gente vai estar bem nutrido. E a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve do que a gente come. Afinal, a gente era uma célula microscópica e agora a gente tem todo esse tamanho. Da onde veio isso? Comida, do que a gente conseguiu digerir, o nosso organismo conseguiu absorver, metabolizar, usar da maneira adequada, né? E aí, por exemplo, a gente se alimenta de algo que a gente não consegue fazer uma boa digestão, a gente vai ter problemas de azia, a gente vai ter problema de acúmulo de gordura nos lugares que a gente já sabe que fica até fácil de enxergar. Então a gente não tem dificuldade para identificar quando a gente está cometendo algum excesso, né? A gente já acumula gordura nos lugares que a gente consegue identificar muito fácil, mas quando a gente chega nesse ponto de já estar, por exemplo, com excesso de gordura, então com uma letargia, com problemas de má digestão, onde a gente precisa tomar às vezes um remedinho, então um antiácido para poder acalmar esse fogo, geralmente é porque a gente já chegou numa situação muito extrema. Quando a gente começa esse processo de se conhecer de um modo assim, com muito carinho, sabe? Com muita presença, e aí eu gosto muito dessa perspectiva do Ayurveda, porque fica um modo muito simples de se ver, a gente começa a evitar colocar o nosso organismo nessas situações mais extremas. Eu não preciso, por exemplo, comer algo que vai me deixar com azia, porque eu não vou nem dar conta de digerir e eu vou estimular algo aqui que eu já sei que não vai ser muito bom para mim. Eu não preciso chegar nesse ponto, mas eu não preciso me falar sobre isso. Se eu olho na perspectiva do Ayurveda, eu já vou saber. Então eu vou acordar, vou me observar, eu vou entender quais são as qualidades dos alimentos que eu vou precisar, pelo menos para aquele momento do dia, e eu já sei que minha digestão vai ser maravilhosa. E aí a gente tem algumas ferramentas para fazer isso, né? Da mesma forma que a gente recebe algumas recomendações básicas, né? A gente tem que fazer atividade física, a gente tem que se alimentar 3 vezes ao dia, né? Ou então comer um prato colorido, comer com os grupos, né, no prato ali que compõem uma boa refeição ao longo do seu ciclo circadiano, você vai ter todos os nutrientes que você precisa. A gente tem essas recomendações. No Ayurveda, a recomendação que eu acho muito, muito gostosa de seguir é o chamado Dinacharya. O que eu faço quando eu acordo para que eu comece já o meu dia e leve meu dia bem? Então, assim, o Dinacharya é a recomendação de rotina diária. Então, assim, eu acordo, eu me reconheço. Então, a gente já acorda com presença. Não preciso acordar com movimentos muito bruscos. Eu já acordo de um modo que eu vá despertando o meu organismo para que esse dia comece de um jeito que esse corpo consiga dar conta de viver até o final do dia, até antes de dormir, de um modo que seja adequado para esse ser, né? Então a gente faz o processo de uma higiene bucal adequada. Então depois eu vou falar um pouco mais sobre a questão da raspagem de língua, da higiene, que cuidados que a gente pode ter nesse primeiro momento da manhã, para que quando a gente chegar na cozinha para tomar o café da manhã, a gente já tenha essa noção que a gente não vai simplesmente chegar lá, deu a hora de tomar café, eu tenho que comer. Não, tomei uma água morna antes para poder já estimular esses movimentos peristálticos. Fui ao banheiro, fiz cocô, porque se eu vou comer, eu tenho que ter eliminado o que está aqui aguardando na fila para sair, para abrir espaço para entrar algo mais. Então são pequenas dicas que quando a gente recebe, por exemplo, o plano terapêutico de um profissional de Ayurveda, que é o que eu entrego para os meus interagentes,
a gente vai vendo assim, né, que coisa mais linda, essas dicas que quando a gente começa a implementar são maravilhosas. Mas no segundo momento, quando a gente olha, a gente pensa assim, ei, isso é simples. Eu já vi isso em algum momento nas aulas de biologia. A questão toda é que às vezes a gente recebe esse conhecimento de um jeito técnico, cartesiano, com base nos livros, numa sala de aula, olhando para a nuca do coleguinha que está na frente, e a gente não percebe que aquilo ali é algo que é uma lição para a vida. Muitas das minhas interagentes falam comigo que assim, Débora, parece que eu estou dando uma aula de biologia, mas só que sob uma perspectiva, né, que eu coloco sob a perspectiva do Ayurveda, sob uma perspectiva de uma simplicidade que aproxima a gente do que é possível realizar. Porque é muito comum quando a gente recebe informação muito técnica, ou que pareça que é algo que a gente viu na escola, é muito comum a gente ter um certo ranço, assim, eu não consegui entender, eu tirei nota baixa. Só que aquelas informações não estavam ali à toa, né? Então, assim, falei um monte de coisa aqui, mas de um modo geral é sobre como levar o dia a dia de um modo a ter esse organismo respeitado. Não dá pra gente respeitar, não dá pra gente fazer funcionar bem algo que a gente não conhece. E a gente sabe fazer isso, porque, por exemplo, se eu tenho carro, eu sei que eu tenho que fazer a troca de óleo, eu sei que eu tenho que colocar um combustível adequado, eu sei que eu tenho que fazer uma série de cuidados de manutenção, e faço, porque senão o carro não vai funcionar bem e vai me deixar na mão, e eu sigo isso muitas das vezes sem precisar de um manual de instrução, né? No início a gente vai lá, pega umas informações, lê o manual, pega uma dica com alguém que já entende e a gente faz, e funciona. E aí, para o nosso organismo, para o nosso corpo, que a gente precisa que ele funcione bem, porque a gente quer viver, e a gente quer viver sim, a gente deixa de lado. E aí a gente vai vivendo o dia a dia, muitas das vezes, ignorando o nosso modo de funcionar. Então aqui, por exemplo, aqui na chácara, a tomada a voltagem é 220 volts. Se eu tenho algum equipamento que ele funciona a 110, eu ligo ele no transformador. Olha que cuidado que eu tenho para não quebrar o equipamento. Então, por que para o meu organismo eu vou colocar para dentro algo que vai fazer com que ele se danifique? Não faz sentido. E aí o nosso corpo, que vale muito mais e que é esse organismo que a gente vai levar para a vida toda, a gente não vai trocar. A gente até vai se regenerando aqui, mas chega um certo ponto que isso não acontece assim, não. A gente está envelhecendo, né? As coisas têm limite. Então, assim, que cuidado que realmente eu estou tendo com o meu organismo? Que valor eu estou dando para esse bem tão precioso que é essa vida aqui, né? Então, assim, aí às vezes é muito comum assim, mas eu não gosto muito de mim. Eu não estou me cuidando muito bem. É claro que a gente observa isso, né? O nosso comportamento alimentar, o nosso cuidado com a nossa saúde e com o que está no nosso entorno está diretamente relacionado com o que a gente está aqui, ó, também com as nossas emoções, né? Não só aqui, o corpo todo, o intestino também. Então, assim, se a gente não se conhece como um todo, a gente vai ter sempre muita dificuldade de implementar no nosso dia a dia os hábitos que vão nos fazer bem. E aí a gente começa a chegar em questões com raízes muito mais profundas, porque se eu sei que é possível eu obter o conhecimento e implementar aos poucos, não precisa ser implementação de novos hábitos todos de uma vez só, não. Vai aos pouquinhos. Se eu sei que eu posso fazer isso, e ao fazer isso eu vou ganhar saúde, longevidade, beleza, vitalidade, disposição. Se eu sei disso e não faço, o que está acontecendo em mim que me distancia disso? Que valor eu estou dando para essa vida? E aí o que é interessante, que por mais que a gente às vezes fale que a gente não está dando o devido valor, que a gente nem quer viver, que é muito comum isso às vezes quando a pessoa está com um processo depressivo, no fundo quer, porque assim, o objetivo de todo ser vivo é se manter vivo. Então, por exemplo, muitas das vezes a pessoa está num estado de depressão profunda, ela quer morrer, mas se ela está andando na rua e ela tropeça, ela não bate com o rosto no chão, ela cata a cavaca e ela dá um jeito de ficar em pé, porque lá no fundo esse corpo quer se manter vivo. Essa é a tendência do vivo. Então a gente precisa de ajuda. Tanto que quando tem uma pessoa que está com processo depressivo, a gente precisa dar a mão e ajudar.
Quando tem muitas pessoas que precisam de um apoio, a gente faz algum movimento para ajudar. É esse o movimento que eu faço hoje. E, usando esse conhecimento do Ayurveda, da ciência moderna, essas questões todas emocionais que direcionam o nosso comportamento, eu uso isso no meu servir, porque eu sei que você quer se manter bem. Eu sei que você, mulher, quer ficar saudável, quer ficar bonita, você quer respeitar os seus ciclos para que o seu corpo funcione adequadamente, você quer viver de um modo, estar em total aderência com as condições climáticas para que você esteja bem, custe o que custar. A gente consegue isso sempre? Não, mas a gente fica nessa busca contínua. Isso faz parte da vida, né? Então, assim, a gente vai se ajudando. Então, assim, é claro que eu citei uma situação extrema de uma pessoa que ela, por exemplo, tá numa depressão profunda e aí ela já tá ali num desânimo com a vida. E às vezes a gente não tá nesse ponto, né? Mas a gente deixa de lado uma série de cuidados que a gente pode ter. E isso é algo que tem que ser muito bem observado também, né? Então, o convite que eu faço é que você reflita com muito carinho, com muito amor sobre que cuidado você está tendo com a sua vida, né? Porque assim, se eu sei, e aí a gente não precisa de mais comprovações científicas, que já temos assim vários estudos sobre isso, né? Se eu sei que, por exemplo, se a base da minha alimentação for alimentos ultraprocessados, eu não só não vou ganhar saúde, como eu vou ganhar doença. E aí a gente já tem aqui uma lista que depois eu posso trazer, né, e falar sobre isso. Então, se eu sei disso e faço, que cuidado que eu tô tendo com o meu organismo? Não é sobre satisfazer simplesmente um paladar, né? A gente acaba destruindo o paladar ao comer tanto alimento ultraprocessado, depois fica com dificuldade de sentir o prazer, né, o sabor do que é mais natural. Mas assim, se eu tenho esse conhecimento e ainda assim faço, é um olhar cuidadoso que a gente tem que ter sobre aquela questão ali, né? E conheceis a verdade vos libertará. Essa verdade, ela vem com base no que a gente tem disponível de conhecimento, baseado em evidências, passando pelo nosso senso crítico. Não é simplesmente ouvir o que alguém falou e vai implementar. Não, analise criticamente. Então, a ideia, por exemplo, de eu estar aqui conversando, falando sobre isso, é também de abrir um canal de troca, de comunicação, de perguntas, de respostas, de interação, de discussão de temas. Porque se a sua pergunta foi sobre o que é o Ayurveda, eu espero que ela tenha sido respondida. E se não foi, por favor, deixe seus comentários e a gente vai trocando informação sobre isso por aqui. A Ayurveda é vida, é conhecimento sobre a vida. Biologia é estudo sobre a vida, é conhecimento sobre a vida. A gente está aqui para juntar essas formas de falar de um modo que o resultado seja esse maior entendimento, de forma que seja aplicado de forma prática na vida e aí essa vida vai com certeza melhorar. Sou muito grata a você que esteve presente até aqui. Se você gostou, curta, deixe seus comentários e compartilhe em outras redes sociais. Até a próxima!